Ok? Então, se você quiser, você pode nos acessar no nosso site Crer é Também Pensar. Você pode entrar no Google e lá procurar www.crertambempensar.com.br. Nós temos mais de 350 vídeos, temas diversos, certo? Do seminário lá, quando você abrir, você pode pegar os links lá, alguns temas que não estão colocados lá ainda, você pode procurar através daquele link e você vai em outros. Aí você pode acessar a nossa conta, fazer parte, se inscrever na nossa conta, ok? Algumas pessoas que têm nos assistido, têm nos ouvido na rádio, têm nos pedido amizade no Face. Alguns pedem para que eu mande o vídeo do tema do dia tal, que eu mande o vídeo inbox para o Facebook. Eu posso sim fazer então. Basta você então pedir nossa amizade e eu, pastor, eu gostaria de ouvir, eu gostaria de ter esse tema. E você pode então me acessar, ser meu amigo no Face, ok? Ou então você pode ir diretamente lá assistir-nos através da nossa conta, tá bom? E hoje eu quero falar desse tema, que é um tema difícil. Falar sobre perdão é um desafio, porque perdão é um ato, eu diria, de fé. Perdão, ele é divino. A natureza, o homem não consegue perdoar se não houver, na verdade, algo de Deus. E você que é uma mulher de fé, um homem de fé, esse é o tema nosso, bíblico. E o texto que eu quero ler, Mateus capítulo 6. Olha o que diz Mateus capítulo 6, o versículo 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã. Uma das coisas que mantém muitos em cativeiro hoje. A maioria está muito bem com o princípio do perdão, mas nunca realmente executam o seu pleno significado em sua vida. Tem muitas pessoas mantidas no cativeiro porque não perdoam. A falta de perdão na vida, na sua vida, minha amada, é uma escravidão destrutiva que causa contenda, divisão, depressão, opressão, doença, divórcio e até mesmo condenação eterna. Porque se nós não perdoarmos, nós não fomos perdoados, não teremos o perdão, é uma condição aqui. Ele é condicional. Interessante. Então o que é perdão? É conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida. Desistir de toda reivindicação. E neste momento, Deus está me usando para dizer para você que guarda mágoa, que guarda ressentimento, que ainda está presa. Quem sabe você está preso há muito tempo. Quem sabe há anos você está aí com esse problema. Quem não perdoa, adoece e se deforma como gente. Quem não perdoa, se adoece e se deforma como gente. Não tem como celebrar a vida, não tem como viver a vida guardando ressentimentos, amargura, guardando aí esta ferida. A qualquer momento, a todo momento você relembra, você guarda tanto esse rancor de alguém que te feriu no passado. Quantas pessoas dentro das nossas comunidades doentes porque não se perdoam, gente que não se acerta, gente que não consegue firmar igreja alguma, gente que não vive, vegeta, fica existindo. E é preciso perdoar. O perdão, em primeiro lugar, é uma ordem, não é uma sugestão. Isto é fato depois que o Senhor ensinou seus discípulos a orar. E ele disse isso aqui, olha. Este é um princípio, irmãos, espiritual.
Em Provérbios capítulo 19, versículo 11, diz o seguinte: o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Provérbios 24, 29 diz: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha o que diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim também como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Então escute, perdão é uma ordem, não é uma sugestão. Olha, quem sabe, pensa aí se você perdoa. É uma ordem, é um mandamento. O Senhor Jesus nos fala que nós precisamos de perdoar. Você preferiu mudar de igreja? Estou falando com você, bênção. Você preferiu mudar de comunidade? Você preferiu buscar outros amigos e não perdoou o seu amigo? Nós temos de aprender na vida isso, gente. Nós não precisamos mudar de amigos, não precisamos mudar de ambiente, não precisamos mudar de comunidade. Porque os amigos, com o tempo, eles mudam. E muitas vezes, nós não precisamos que eles mudam, porque quem está errado é a gente. Você mudou de igreja, minha irmã, porque você está magoada lá com o seu pastor, magoada com o seu irmão. Esse é o problema nosso. Nós somos ruins, nós somos maus, nós somos desobedientes. Esse é um problema que nós temos chamado orgulho. Nós não queremos perdoar. Vai mexer com a minha honra, com a minha dignidade. Eu fui visitar algum tempo atrás um casal, e aí o homem disse: ah, pastor, mas ele feriu a minha honra, a minha dignidade. E ele agora ficou com raiva de mim. Você acredita? Porque eu falei assim: vem cá, meu irmão, mas qual dignidade você tem? O quê, pastor? Não, eu quero falar com o senhor. Qual honra que você tem? O quê, pastor? Eu quero perguntar ao senhor qual honra, me mostra qual honra que o senhor tem. Ah, pastor, mas todos nós temos honra, todos nós temos dignidade. Então me fala qual dignidade que o irmão tem, que o seu colega lá, o seu amigo te feriu, te machucou, e você prefere mudar de igreja, você preferiu cerrar, acabar a amizade, ficar aqui falando, dilacerando a vida da pessoa. Ficou com raiva de mim? Alguém falou, levantou: pastor, o senhor também está defendendo ele, eu não quero conversar com o senhor mais não. Desse jeito, irmãos, desse jeito. Sabe por que você acha que você é demais? Tem gente que prefere trocar o amigo. Tem gente que prefere até trocar de filhos. Você não perdoou tua filha porque ela engravidou. Você não perdoou o seu filho porque ele envolveu com drogas, e você fala: ele feriu a honra da nossa família. Que honra de sua família? Somos nada não, filho. Esse é o problema da sociedade. Esse é o problema dessa sociedade de famílias que se acham honradas, dignas. Não estou descaracterizando o ser humano que procura viver uma conduta irrepreensível. Isso é nobre e nós precisamos. Mas este é o problema de muitos, entende, meus irmãos? Estão entendendo? E quem sabe é você, minha irmã. Não, mas ela feriu a minha dignidade. Dignidade? Você não é nada, filha. Você não é nada, você é pó. Estou falando com você, fica com raiva de mim, igual aquele casal que eu falei, o homem lá. Você não é nada, você é pó. Sabe? Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não devamos buscar a honra, a nobreza de ter um nome honrado. Mas o problema é que a gente fica criando álibis, dizendo que tem honra, que eu sou digno, feriu a minha dignidade. O perdão é uma ordem, não é uma sugestão, e precisamos de perdoar. E você está se enfeiando, minha irmã. Você está adoecendo, você se isolou na sua casa aí, você não foi mais na igreja.
Só porque alguém falou, e eu vou dizer uma coisa, seres humanos são assim mesmo. Olha, gente, relacionar é um desafio. Eu prefiro ficar em casa, pastor. Eu prefiro relacionar com animal. Ah, que blasfêmia contra Deus, hein, irmã? Você foi criada a coroa da criação de Deus. Você não é bicho, você não é animal. Mas você está virando um bicho. Porque a Bíblia diz que quem se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus. E é mais fácil você mudar de ambiente, é mais fácil você separar da pessoa que Deus há tanto tempo colocou na tua vida, é mais fácil você abandonar o amigo seu do que ter a hombridade de perdoá-lo, de pedir perdão. Sabe por que você não se perdoa? Porque na verdade você é ruim, você é mau. Nós somos maus, gente. Nós somos desobedientes. Esse é o nosso tema hoje. É um tema difícil, gente. Você não fica pensando que o pastor Eugênio aqui é um homem bom para perdoar, não. Mas eu tenho um Deus que tem me ajudado. E a primeira verdade sobre o perdão é a ordem. A segunda verdade sobre o perdão, não há limite para o perdão. Você lembra de Mateus capítulo 18? Quando conta aquela história. Eu vou ilustrar aqui, porque eu não estou aqui com os valores, mas eu quero fazer uma ilustração aqui. Até um homem que devia o seu patrão, presta atenção, 20 gols, 0 quilômetro. Isso aqui eu estou colocando, gente, é muito mais, 20 gols. E ele chegou diante do seu senhor, me perdoe, eu não posso te pagar, me perdoe. Perdoar a dívida dele. Mas esse cidadão chegou lá na frente, tinha um cara que devia para ele, vou colocar uma coisa assim absurda. Vou colocar aí um celular desses aí de R$90, só para ficar fácil. E ele me dá. E o que aconteceu? Ele tinha um conservo que ele devia, um celular. E ele pegou o conservo e começou a bater. Alguém estava vendo. E chegou lá e contou o senhor dele. O senhor dele mandou trazê-lo. Eu te perdoei os 20 gols, 0 quilômetro que você me devia. E você não perdoou esse celularzinho que não tem nada, que não tira fotografia, não entra na internet, não tem nada. Ilustração louca que eu estou colocando aqui. Porque se você for para valores, você vai ficar aterrorizado. Ele mandou pegar este homem ruim, que não fez a mesma coisa com o seu semelhante, com o seu conservo, mandou prendê-lo, tudo que ele tinha, e mandou que os verdugos, são aqueles que iam chicoteá-lo, são aqueles carrascos, os verdugos, ia chicoteá-lo até que ele pudesse pagar a dívida, e ele nunca poderia pagar a dívida. O que significa? Nós, quando alguém te fez mal, pensa na pior pessoa que te causou um grande mal, aquele ex-marido seu, que acabou com a sua juventude, pensa nele, aquele miserável que você fala que é miserável, que acabou com a sua juventude, destruiu os seus sonhos, e que ainda é um pesadelo na sua vida. Ele te deve infinitamente menos do que você deve a Deus. Você deve a Deus infinitamente mais. Gente, lá no Oriente tem pais perdendo filhos. Esses dias mostrou o Estado Islâmico que matou lá 2 irmãos, e o rapaz foi diante da televisão dizer que ele perdoaria o pai e a mãe, dizendo: eu perdoo estes homens que mataram os meus filhos. E nós estamos aqui brigando porque a irmãzinha falou isso, porque a irmãzinha falou aquilo. Nós vivemos dentro da igreja com disse-me disse, mal me quer, bem me quer, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Não há limite para o perdão. Jesus não disse para perdoar 490 vezes e parar. É ilimitado. Pedro perguntou: Senhor, olha o que eles perguntaram: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: Pedro, eu não te digo, eu digo para vocês, não somente 7, mas 70 vezes 7. Na verdade, alguns dizem que Jesus queria confundir Pedro mesmo, que Pedro não era muito bom em matemática, sabe? Ou talvez era, mas o Senhor Jesus quis mostrar exatamente que não existe limite. Quantas vezes você quer ser perdoado? Quantas vezes? Eu quero ser perdoado
quantas vezes eu errar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz, o amor não guarda rancor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Devemos aprender a perdoar como Deus perdoa, gente. O Salmo 103, 12 diz, quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. A Bíblia diz em Miqueias que ele pega os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas transgressões, ele pisa e lança nas profundezas das águas. Não há limite para perdoar. Você precisa de perdoar aquela irmã sua. Você precisa de perdoar o seu cunhado. Você precisa de perdoar aquele homem que abusou da sua filha. Eu sei que é difícil. E eu digo aqui que é só um milagre mesmo. É só uma intervenção divina. Porque o milagre é divino. A terceira coisa, a falta de perdão nos mantém em cativeiro. Olha o que Mateus capítulo 18 diz. Como aquele servo não perdoou o seu conservo, o seu patrão mandou prendê-lo. E ali ele foi açoitado pelos verdugos, por aqueles carrascos, naquela prisão, naquele lugar úmido, fétido, até que ele pagasse a dívida. Então, a nossa falta de perdão impede o perdão do Pai. Fomos perdoados de uma dívida que nunca poderíamos pagar, amados. Qualquer dívida para nós é minúscula em comparação ao que recebemos. Nós devíamos, porque graças a Deus Jesus pagou na cruz por nós, infinitamente mais. Infinitamente mais. Olha, Jesus foi entregue aos torturadores por nós. Ele foi entregue aos torturadores por nós. E agora, também, este servo aqui foi entregue aos torturadores, porque ele não pagou a dívida. Porque ele não perdoou o seu irmão, ou melhor, porque ele não perdoou o seu irmão, o seu servo. A falta de perdão abre a porta para doenças físicas e mentais e fortalezas demoníacas. Por isso que você precisa perdoar hoje, minha irmã. Porque você está abrindo uma brecha. A Bíblia diz aqui em Efésios, não deis lugar ao diabo. E quando é que nós damos lugar ao diabo? É quando nós guardamos mágoa, ressentimento, quando nós não perdoamos, quando nós continuamos insistindo em não abrir para que Deus derrame em nós o perdão, o amor dele. Se não perdoarmos, não podemos ser perdoados. Podemos bloquear nosso próprio perdão. Pode limitar ou até mesmo bloquear as bênçãos de Deus em nossas vidas, em nossa vida. Entendeu, querido? A Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. A falta de perdão é um pecado que bloqueia a prosperidade. Não nos deixa amargos e os nossos corações endurecidos. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Você está doente, amada? Você está doente, meu amado? E não adianta não. Muitos estão de trás de uma moita, igual Adão ficou. Muitos estão de trás de uma moita do seu orgulho, da sua vaidade. Igual esse casal que eu visitei, que o homem falou assim, olha, pastor, ele feriu a minha honra. Do orgulho, da vaidade. E aí fica de igreja, de igreja, de igreja, igreja, de igreja, igreja. Porque não perdoa. Porque também acha que a comunidade tem que ser igual a ele. E tem gente falando assim, ah não, eu vou ficar só em casa. Você foi chamado para relacionar. A vida só pode ser celebrada com toda intensidade quando nós
relacionamos com pessoas. Quando a Bíblia diz que Adão estava só, não é que Deus era descabeçado e de repente criou-lhe Eva de uma maneira inconveniente. Quando o Moisés, que escreveu o Pentateuco, quando ele escreve assim, que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, essa frase é uma tônica forte, onde Deus quis mostrar, revelar, que ele fez o homem, Adão, para celebrar a vida, e no projeto sábio de Deus já estava incluso a sua esposa, a Eva. E quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, como Moisés escreveu, ali era uma tônica forte para mostrar, não tem como o homem celebrar a vida com toda exuberância, só. E também ali não quer dizer que todo mundo vai casar. Ali a tônica forte é, eu fiz o homem para viver em comunidade. Eu fiz o homem para relacionar. Eu fiz o homem para estar com pessoas, com gente, com pessoas, com gente, com pessoas. E aí tem gente que vai se isolando, não relaciona com ninguém, coloca defeito na igreja. Não tem uma igreja, você não para em igreja nenhuma, você está doente, ué. Tem um bocado aí, eu volto a repetir, colocando culpa nas igrejas, dizendo contra o sistema. Gente, o sistema é maravilhoso. A gente que quer complicar tudo. É a gente que não quer adaptar, porque a gente que Deus fez como seres adaptáveis para relacionar, a gente complica. Tem muita gente complicando a vida, como diz Tales, a vida é linda, a vida é maravilhosa, mas a gente que complica, é o que a Bíblia diz, que Deus fez o homem perfeito, Deus fez tudo perfeito, mas a gente que complica tudo, nós que entramos em astúcia. O problema seu, meu irmão, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa da sua esposa, é porque você é ruim, e você não quer perdoar, e você quer que todo mundo seja igual a você. Então escute, em quarto lugar, o perdão é um ato volitivo. Não um sentimento, mas uma decisão. É contínuo. Passado, presente e futuro. Você não perdoou até hoje no passado? 2 dias que não fazem parte da nossa existência, o ontem e o amanhã. Mas aí a gente está preso aonde? Tem muita gente vivendo hoje, esse momento, mas presa ao passado. Você está preso ao passado, você não está vivendo. Deus tem tanto para realizar na tua vida, tem muito para Deus fazer na tua vida, na tua família, mas o que acontece? Você está preso ao passado porque você não perdoou aquela pessoa, você não perdoou seu líder, você não perdoou seu pastor, você não perdoou aquela pessoa da sua família, e aí você vive hoje amargurado. E quem vive preso ao passado não celebra o presente e não consegue empreender para que o futuro seja abençoado. Então é contínuo, é do espírito e não a carne, não a alma. Você deve ser capaz de ver o seu agressor como um espírito vivo, não um inimigo, não como um desafio no caminho da vida, não como um obstáculo no seu caminho para o paraíso. Então é preciso você decidir. Perdão é um ato de decisão sua pessoal. Você decide. E decide, não pela sua humanidade carnal pecaminosa, mas é um ato que você vai decidir pela fé. Entende? É pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Ah, pastor Eugênio, mas eu não consigo. Você não consegue mesmo não. Mas é decisão, decida isso. É decisão. Decida. E quando você decidir que vai perdoar, vai voltar para a igreja, olha, você está perdendo, minha filha. A vida passa, o tempo passa. E outra coisa, a vida não vai ficar aí parada, estagnada, para você ficar aí reclamando, murmurando com os seus pedacinhos, não. Para falar rasgado, a fila anda, filha. E quem está doente é você. É você que está aí doente, o Senhor que está aí doente. Estou falando aqui o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus diz aqui, olha... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Escute, esse ódio do teu coração aí está cegando você. O inimigo já dominou a tua vida. Tem gente orgulhosa demais. Mas você é um homem de Deus. Você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão. Pare
Pare de ficar de lugar a lugar, pare de ficar correndo para lá e para cá. Simplesmente perdoe. Você não é nada. Você vai morrer, miserável. Vou te chamando de miserável mesmo porque você é miserável. E eu também sou. Nós somos miseráveis, dependentes da graça de Deus. E você é um miserável ainda mais porque você não quer perdoar, porque você acha que você é perfeito, que você é santo. Demais. Perdoe. O perdão é um ato volitivo. Quinto lugar, e terminando, a conciliação é sempre a resposta. Não podemos permitir quaisquer áreas de falta de perdão em nossa vida. Devemos manter nossa consciência limpa e manter-nos em comunhão com os demais. Não insistir na falta de perdão. Ordena a sua alma para estar sujeita ao seu espírito. A conciliação é sempre a resposta. Você precisa de reconciliar com aquela pessoa. Você precisa de estender a mão. E você tem que pagar este preço. Eu diria que é um preço a ser pago. Mas esse preço é apenas a decisão. Entendeu? Quem vai fazer o restante é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui em Romanos 5 que o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito, pelo Espírito. Então apenas se abra. Eu quero falar com você. Dê uma chance para a tua alma. Dê uma chance para você mesmo ser curado, ser curada. Dê uma chance para que a tua mulher renasça aí na tua vida. Dê uma chance para que as pessoas que você está ferido com elas renasçam na sua vida. Façam parte da sua história. Eu não estou dizendo, eu quero ser sincero aqui, eu não estou dizendo que você perdoa aquela pessoa e que você é obrigada a ficar com ela, desenvolver aquela amizade, porque muitas vezes a gente amadurece e muitas vezes a vida nos distancia, não é por falta de amor e perdão, é porque a vida é assim. Mas não pode haver. Perdoando, abençoai. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 14 a 18 diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nosso cristianismo, nosso evangeliquismo, sei lá, tem nos ensinado errado. Eu contei para vocês, eu vou repetir aqui, de uma moça que foi numa profeta aí, sabe o que a profeta falou? Olha, servo de Deus não pede perdão ímpio. Isso é uma profeta bruxa. Tem um bocado de bruxa nas igrejas hoje, tem um bocado de pastor que não passa de bruxo. Nós temos tido um evangelho mentiroso, um evangelho onde a gente reivindica, determina, exige direitos que nós não temos. E é porque nós vemos no Brasil em que muitos que estão dentro da igreja não conhecem a história da igreja, de pessoas que morreram, de pessoas que tombaram, de pessoas que foram perseguidas, de pessoas que foram, na verdade, vilipendiadas na alma. Entendeu? E que na verdade continuou abençoando, perdoando. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nós precisamos de amar os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Agora vem aí uns bruxos, umas bruxas que dizem, não, ninguém pede perdão. Isso ficou tão, eu fiquei tão com aquela ira por causa disso, que eu sempre tenho citado. Porque hoje os crentes só querem determinar, só querem receber benção. Eu vim reivindicar de Deus a minha benção. Eu vim determinar a minha bênção. E o que dizer, irmão? Vocês não acreditam, pasmem. Pasmem. Uma professora que teve de disciplinar um filho de uma irmã, carinhosamente ali, cada um tem seu erro. Sabe o que a irmã falou? Olha, viu fulano de tal? Olha, você está aqui no meu joelho, seu nome está aqui nas madrugadas. Bruxa. Vocês já viram que alguns crentes têm aprendido essas palhaçadas? Essas pataquadas, já viu? Olha, tá aqui, viu?
Tá aqui, meu patrão tá aqui no joelho, mas tá falando isso aqui, não é orando pedindo a Deus graça sobre ele não, misericórdia não. Essa mãe desse aluno não estava falando que ia pedir para Deus abençoar a professora, para dar sabedoria, para dar ela sabedoria. Não, vingança, tá aqui, ó, tá aqui. Esses crentes de Montes Claros, do nosso país, das nossas igrejas, eu vou falar nós, não sabemos nada sobre viver a vida cristã piedosa. Já pensou? Você já fez isso, irmã? Você anda fazendo direto aí, ó, tá aqui no meu joelho aqui, viu? Deus vai vingar. Que é isso? Você é bruxa. Aqui diz a Bíblia, precisamos de ler a Bíblia. Jesus diz em Mateus aqui, olha, que nós precisamos de amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E orar não é orar igual antigamente Davi orava. Senhor, dá cabos deles. Senhor, mata os inimigos. Senhor, que os filhos deles racham a cabeça. Não é orar pelo Velho Testamento, mas é olhar na perspectiva, orar na perspectiva do Novo Testamento, do que Jesus pregou. É perdoar. Você já viu isso? Não é, minha irmã, você que está no carro aí no escritório, não é, meu irmão? Você já fez isso? Olha, tá aqui no joelho aqui, ó. Tá aqui no joelho. Tá aqui no joelho. Quem sabe Deus está usando aquele patrão seu para te corrigir? Quem sabe Deus usou aquela pessoa dura com você para fazer você crescer? Deus usa até o capeta. Por que você não coloca também o capeta no joelho? Vou colocar seu nome aqui no joelho, viu, capeta? Tá aqui, viu, demônio? Vou colocar seu nome aqui no joelho. Porque a gente tem um cristianismo vingativo, amaldiçoador. A gente está seguindo um Cristo, mas não é o Cristo da cruz. Nós queremos seguir a Jesus, mas não queremos carregar a cruz para perdoar, para dizer eu te perdoo, para dizer olha não tem problema, para dizer quando você orar por alguém que te maltratou na empresa, lá no seu trabalho, Senhor Deus, quem sabe o Senhor está usando este homem, meu patrão, para me disciplinar. Olha que diferença. Olha que diferença. Mas a gente já vai para o joelho o quê? Senhor, eu determino, Senhor, eu reivindico. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A Bíblia diz aqui em Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui 16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Acomodai-vos, juntai as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Olha o que diz aqui, Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha o versículo 18. Eu acho que a sua Bíblia não tem o versículo 18. Olha o que diz aqui. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tem alguns crentes que não tem Mateus, gente. Tem alguns crentes que não tem Lamentações. Tem alguns crentes que não tem aqui Mateus, os evangelhos não. Quando Jesus fala para amar, que não tem Romanos. Então, você está entendendo? Eu quero repetir isso aqui, eu tenho de repetir isso aqui. Esta oração bruxa, essa oração que alguns têm feito, seu nome está aqui no meu joelho, viu? Está no meu joelho aqui. Sabe o que está fazendo? Atraindo maldição. Já que você crê nisso, então você está atraindo maldição, bruxaria para a tua vida. Porque a Bíblia fala que nós devemos pagar o quê? O mal com o bem. A ninguém torneis mal por mal. Aqui em Lamentações fala o seguinte: dê a face a que o fere, farte-se de afronta. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus, meu Pai amado. Se o teu inimigo te fizer andar uma milha, ande com ele duas. Se o teu inimigo te arrancar a capa, dele também a túnica. Se alguém te der um tapa na face, e você receber um tapa na face, sabe o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia é sua, fala aqui, olha, se alguém der um tapa em você e tirar o que você tem, pleiteie, reivindique os seus direitos, determine os seus direitos e busque a sua honra. Está aqui, ó. Aqui, ó. Reivindique, busque a sua honra. Na sua Bíblia tem isso, que a minha aqui não tem não. Que honra você tem? Aqui fala o seguinte, esse dia eu estava vendo aqui em Montes Claros,
Está na internet, no YouTube. Um carro que estava sendo assaltado por 2 ladrões. O dono do carro não entregou o carro, lutou com o ladrão. Ele quase morria, pegou uma barra de ferro. Gente, eu quero dizer aqui o seguinte: se alguém vier... Toma aqui, ó, eu vou perder a minha vida preciosa. Eu falo com as minhas filhas. Se o ladrão chegar e pedir, entrega o celular. Tem mais aí? Tem, vai embora para lá. A vida é preciosa, tem gente reivindicando direito, buscando direito, tem gente perdendo a vida porque acha forte demais. Mas eu quero dizer o seguinte: nós precisamos de pedir, orar a Deus para que as nossas autoridades tenham a direção. Mas não somos nada, gente. Estou falando, quero terminar para a gente orar, sobre 5 verdades sobre o perdão. A primeira, o perdão é uma ordem e não uma sugestão. Deus que mandou. E quando a gente não perdoa, a gente adoece e se deforma como gente. A gente vai virando bicho. Nós somos gente que fomos feitos para relacionar, e relacionar é um desafio, é difícil, é ou não é? É difícil. E por que é difícil? Porque nós somos ruins, nós somos maus, orgulhosos e queremos que as pessoas sejam iguais a gente e não são. Cada um tem o seu jeito de ser, a sua peculiaridade. Segundo lugar, não há limite para o perdão. Não há limite para o perdão. Esta é a segunda verdade. Terceiro, a falta de perdão nos mantém em cativeiro. Você está aí doente, presa, sendo que Jesus te libertou para você ser livre. A Bíblia diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Mas você mesmo pegou a chave e entrou para dentro da prisão, e o delegado, o advogado já foi lá para te libertar, mas você está falando assim: não, eu quero ficar aqui. Já pensou num negócio desse? Já pensou? O advogado dos advogados, que é Jesus, já te defendeu de toda acusação. O delegado mandou lá o carcereiro chegar para abrir lá. Olha o que você fez? Pegou a chave e escondeu. E a chave é o quê? É esse perdão que você precisa ter. Abrir a porta. Abra você. Eu quero, Senhor. Eu quero quebrar esse orgulho. A Bíblia fala que aquele que se exalta diante de Deus, o Senhor o abate. A humildade cabe em todo lugar. Deus, o Espírito de Deus opera, manifesta, ergue o quebrantado de coração, o contrito de alma. Mas você está aí, pegou a chave e se prendeu por dentro. O perdão, em quarto lugar, é um ato volitivo. E em último lugar, a conciliação é sempre a resposta. Esta é a palavra que Deus tem para você. Esta é a reflexão que Deus hoje usou para você parar, para você clicar aí nesse YouTube. Você nem ia clicar. E você encontrou essa mensagem. Você que ligou nesta rádio. Você que está neste momento aí. Você precisa perdoar. É agora, é hoje. Amanhã você poderá não ter a oportunidade. É agora. Um rapaz estava brigado com seu pai. Os dois, temperamento forte, difícil, magoado um com o outro. Magoado um com o outro. Não se perdoavam, não se falavam, morando debaixo do mesmo teto. Aí uma noite lá, o pai infartou. Ele estava na casa. Ele estava. O barulho lá no banheiro, ele pensou que era outra coisa. Mais tarde, quando a esposa voltou, quando outros filhos voltaram, o pai estava morto. Aí fiquei sabendo que ele foi chorar as dores, levar flores no caixão, pedindo perdão, depois que passou. Depois que passou, a gente é tão ruim, a gente é tão desgraçado, miserável, que a gente espera a pessoa morrer, e você nunca vai se perdoar, e é pior. Então é agora, enquanto o seu pai está aí vivo, a sua mãe está viva, essa pessoa que você guarda esse rancor está vivo. Perdoe, meu irmão. Perdoe. E passou um tempo depois, esse rapaz morreu. Ele foi perdendo a lucidez, ele foi se tornando pior, foi se tornando um cara pior, agressivo, mais ainda, já era agressivo,
virando um bicho. E permita-me dizer, depois que ele morreu, algumas pessoas falaram assim, ainda mesmo que morreu, porque ninguém aguentava mais ele. Porque é assim, quando você não perdoa, você vai enfeiando, você vai se piorando, você vai se tornando uma pessoa agressiva. Se você já é uma pessoa difícil, você se torna mais difícil ainda, e não há lugar para você em nenhum ambiente, não há lugar. Então seja humilde, celebre a vida, perdoe, se entregue agora. Eu quero orar por você, amém? Perdoar é um dos mais nobres gestos de que é capaz o ser humano, e também um dos mais difíceis. Quem sabe perdoar praticamente atingiu a perfeição, pois viver sem ódio, sem mágoa, livre de todo ressentimento, é possuir a verdadeira sabedoria de viver. Acima de tudo, quem sabe perdoar compreende de modo pleno uma das maiores necessidades do ser humano: ser perdoado sempre. Se errar faz parte da fraqueza humana, ser perdoado é o único caminho para ser redimido do erro. Quem não recebe o perdão praticamente está impossibilitado de se recuperar. Negar o perdão é condenar o que errou a permanecer no erro. O que é perdoar? É admitir que a fraqueza humana esteja sempre presente, mesmo na pessoa que vive na mais reta intenção, e que o erro de hoje necessariamente não se repetirá amanhã. Assim, perdoar é oferecer à pessoa um crédito de confiança. Você errou, eu perdoo. Ofereço-lhe uma nova oportunidade. Aquilo que você fez não existe mais. Você é uma nova criatura com nova chance. Como é bom, no momento de fraqueza, receber uma nova oportunidade. Ter gente que confia em nossa recuperação. Quando um pai perdoa ao filho o erro cometido, lhe está dizendo exatamente isso: meu filho, você errou, mas você pode ser diferente. Conte comigo. Por outro lado, não o perdoando, estará dizendo: meu filho, você não tem jeito mesmo, não conte mais comigo. É o caminho mais fácil para fazer com que o filho não lute mais para superar as próprias limitações. É condená-lo a repetir o erro. Todos nós, praticamente, já vivemos esta gratificante experiência de termos sido perdoados em momentos de fraqueza. Foi esse perdão fraterno que nos deu ânimo para reiniciar o caminho. Por outro lado, também já passamos pela dolorosa experiência de termos errado e não recebido o perdão reanimador. Foi muito difícil, então, recolher forças para recomeçar. Pareceu até que os outros tinham prazer em que permanecêssemos no erro, em nos ver atolando sempre mais. Perdoar é reconhecer a quase infinita capacidade do ser humano de se regenerar. Por pior que alguém seja, a chama da bondade nele não está extinta. Basta um pequeno sopro e a chama brilha com força. Transforma-se em labareda. Assim como ninguém é totalmente bom, perdoar é participar da misericórdia divina que faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Quanto maior o pecado, mais intensa a presença amorosa de Deus. Saber perdoar é ser capaz de realizar o mais divino dos gestos para com o ser humano: o gesto do perdão. O valor de uma pessoa. Imagine a pessoa que é seu melhor amigo, ou que é a pessoa que você mais ama, ou que ela te ame, e por algum motivo esta amizade tenha sido abalada e este amor enterrado por orgulho, por não acreditar e nem gostaria de tentar deixar, voltar a ser amigo ou amar. Imagine você tranquilo em casa, vendo TV, na internet,
estudando e nem se importando com a atual situação, lembrando desta pessoa, mas ao mesmo tempo não se esforça. E de repente, o telefone toca. Você atende, esperando que seja um amigo para lhe contar uma fofoca ou para lhe chamar para sair, mas este telefonema é para dar uma notícia trágica, uma ligação dizendo que este amigo, este amor, cujo te magoou, cujo você magoaste, sofreu um acidente e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Qual seria a sua reação? Acharia que era um trote? Zoação? Ouviria ao seu pensamento tudo que vocês passaram após a briga? Que você perdeu a chance de perdoar e ser perdoado e que agora é tarde demais. Você desligaria o telefone, ficaria 2 segundos sem saber o que fazer e depois de algum tempo começa a colocar roupa para ir ao velório e ao enterro, sem saber o que fazer, o que falar, o que pensar. Imagine você chegando e vendo esta pessoa dentro de um caixão, com aquela expressão pálida, sem mexer, sem respirar, sem falar, sem poder olhar nos olhos, vendo as outras pessoas chorando e você não querendo acreditar. Se aproxima do caixão. Você tenta ser forte, demonstrar que não afetou este acontecimento, até que você acompanha tudo de perto e vê-la sendo enterrada diante dos teus olhos. E depois você vai para uma praça, tentar acreditar no que aconteceu e realmente começa a chorar. E começa a se perguntar: por quê? Por quê? Porque ele tinha que partir? Por que ela tinha que partir? Tinha tanta coisa para ser acertado, tinha tanta coisa para ser esclarecida. Descobri realmente as verdades e não o que os outros me contavam. Eu quis, por demais eu tentei, mas seu orgulho não deixava. Tentou por várias vezes chorar, ver se seu coração quebrantava, e aquela amizade que por tantos anos, e aquele amor que parecia ser sincero, quis mostrar que você estava certo em tudo, que não tinha nada feito, que o culpado era ele e que essa pessoa não faz falta nenhuma para você. Era apenas mais um, talvez um objeto que usava quando queria e quando não queria guardava dentro da gaveta. Mas agora você não tem mais a possibilidade de se acertar com ela, de conversar e realmente se entenderem, mas agora já é tarde e você se acostuma. Agora reflita, você pode até acostumar, pode demorar dias, semanas, meses e até anos. Realmente acostuma, mas toda vez que essa pessoa lhe vier à memória, você não poderá fazer mais nada. Já pensou conviver com isso para sempre? Aprendemos que demora um certo tempo para conquistar a confiança de alguém, mas somos capazes de destruí-las em poucos segundos. Mas agora reflita no que realmente você vai fazer. Deixar levar, pois o mundo dá voltas e dá tempo ao tempo, mesmo sabendo que daqui a alguns 20, 30 segundos o telefone pode tocar e realmente isso pode acontecer. E você pode não ter mais a oportunidade de conversar. Quem sabe voltar à velha amizade. Quem sabe constituir uma família um dia com essa pessoa. Você vai deixar que uma lágrima ou várias lágrimas, que uma mágoa, que uma coisa que te deixou chateado e obrigou a lhe dizer em momento oportuno que preferia essa pessoa morta, impeça a chance de começar e quem sabe ser feliz e fazer outra pessoa feliz. Pense e reflita. Não deixe para amanhã
o que se pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado e dance como se ninguém estivesse te observando. De Fabrício Carpineja. Todo filho é pai da morte de seu pai. Feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouquinho por dia. Há uma quebra na história familiar onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai outrora firme e intransponível enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai antes disposto e trabalhador fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe,
a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Faze para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro simples, refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso ao caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu ajudo." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer. Pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo. Um tempo equivalente à sua infância. Um tempo equivalente à sua adolescência. Um bom tempo. Um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro, aninhou o pai, acalmou o pai e apenas dizia sussurrado: estou aqui, pai." O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está ali. Gostaria que você pensasse um pouquinho só. Se você está triste porque perdeu o seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você se decepcionou com alguma coisa, lembre-se daquele cuja vida é uma decepção. Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daquele que, angustiado, perdeu o seu emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto, sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Se você anda aborrecido com algo, lembre-se daquele que espera um sorriso seu. Se você teve um amor para perder, um trabalho para cansar, um sonho desfeito, uma tristeza para sentir, uma comida para reclamar, lembre-se de agradecer a Deus, porque existem muitos que dariam tudo para estar em teu lugar. Pense nisso.